Olá, estamos aqui com mais um LiftCast, nosso podcast da LiftPro Soluções Corporativas, trazendo para você muita informação com relação ao empreendedorismo. E hoje nós vamos tratar de uma habilidade comportamental que eu acredito fundamental no mundo dos negócios, na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, que é a comunicação assertiva. E hoje, obviamente, não poderia ser com outra pessoa que nós falaríamos sobre esse assunto. Demorou, mas chegou aí o momento de eu gravar esse tão esperado podcast com o Ricardo Voss, referência nacional, internacional até, porque você mentora muitas celebridades, né? E está aqui conosco hoje na Lift para que a gente possa trocar ideias e levar um pouquinho mais de conhecimento sobre esse assunto tão importante e fundamental nas nossas vidas, que é a comunicação. Seja bem-vindo, Ricardo. Gratidão, muito obrigado, eu que muito obrigado. E tem uma coisa muito bacana para você que está assistindo. Na verdade, ela que não deixou eu vir, tá? Eu estava exigindo, pedindo, e ela falou, não. Então, para vocês saberem, eu tive que forçar para vir aqui. Lógico, acho que é fácil assim. Essa cadeirinha aí tá poderosa. Tá muito. Mas uma coisa que é muito legal, que a gente conversa muito, como a gente estava falando até lá no evento, eu venho aqui há 5 anos. Mais ou menos. Mais ou menos 5 anos que eu venho aqui em Sorriso. Uma das coisas que eu vejo, que a gente fala sobre modelo de comunicação assertiva dentro de negócios, entra muito uma questão de energia, uma questão de quem somos, a credibilidade. A gente vê pela sua família dentro da cidade, quando a gente sai, quando vocês encontram pessoas, a forma de carinho e a forma que as pessoas têm para com vocês. Sim. Eu acredito muito que o negócio, ele foi se perdendo ao longo do tempo. A internet, ao mesmo tempo que ela expande, né, ela mostra tudo e mais um pouco, ela acaba também tirando a sensibilidade do mais próximo. E a comunicação assertiva, ela tem esse impacto. É claro que a maioria das pessoas, por exemplo, para você que está assistindo agora, talvez você só queira assistir por um motivo. Porque você pode ganhar mais dinheiro com isso, ou melhorar seus resultados, também. Mas hoje, de verdade, eu acredito que a nossa conversa ela vai fazer com que as pessoas melhorem a sua parte, tanto, digamos, o seu desenvolvimento, tanto interno quanto externo, para que a vida profissional e pessoal possa caminhar juntos. Porque senão chega uma hora que a pessoa cresce, ela se desenvolve, tem negócios, mas sabe qual que é o problema? Ela, na verdade, não consegue, digamos, ser feliz. Ou pelo menos ter aquela coisa de estou em paz. Sim. Mas por que isso não acontece? Um dos motivos tem a ver com um pouco dessa questão da comunicação assertiva, primeiro para consigo mesmo. Ia te fazer justamente essa pergunta. Quando nós falamos em comunicação, acredito que, assim como outras habilidades, eu sempre falo que existe o interno e o externo. Sim. Então, acredito que antes de nós, para que a gente consiga ter uma comunicação, quando eu falo externa, é uma comunicação com você, com a outra pessoa, com o meu colaborador, com o meu cônjuge, com os meus filhos, eu preciso aprender a ter o quê? Um diálogo interno, a ter uma comunicação comigo mesma, e acredito muito que isso parta do princípio do autoconhecimento, que é o que eu realmente descobrir. Quem eu sou, como que eu me comunico internamente, quais são as minhas crenças, as minhas verdades. E aí eu começo a entender também como que eu posso me comunicar assertivamente com os outros. Exato. É por esse caminho que a gente segue, Ricardo? Literal. Até gosto de brincar muito com aquela situação que eu falo. Vamos supor que eu sou, você que está assistindo, um mentor, eu sou seu mentor, sou seu conselheiro, sou, sei lá, o que você quiser chamar. E aí você está me ouvindo, está prestando atenção no que eu estou dizendo. Então eu diria para você o seguinte, a partir de hoje você pode mentir e enganar qualquer pessoa, menos si mesmo. Menos você mesmo, você não pode se enganar. Os outros você pode enganar e mentir. O que vai acontecer? Por incrível que pareça, a possibilidade dessa pessoa enganar os outros ou mentir para os outros vai desaparecer. Agora, o contrário é o grande problema. Sim. Nós estamos fazendo de um jeito que literalmente, nós não podemos mentir e nem enganar ninguém. Mas tudo bem se mentirmos um pouquinho para nós. Tudo bem se nos enganarmos. Não é bem assim. Na verdade, tudo é de dentro para fora. As coisas são de dentro para fora. Eu gosto muito da relação, por exemplo, dentro de estruturas. O nosso cérebro, ele tem mais ou menos 1 trilhão
no caso, tipo, ó, vamos lá, é mais ou menos isso, é quase 1 trilhão de neurônios. Sim, isso mesmo. O intestino, ele tem média de 100 e poucos mil neurônios, milhões, 100 e poucos milhões de neurônios. E agora, a parte do coração tem apenas 41 mil neurônios. Só que o coração tem menos neurônios, é verdade, só que o coração é a parte racional da estrutura. O que a gente olhar qualquer livro, seja ele qual for, de qual data for, que fala sobre a relação de olharmos para dentro e tomarmos decisões, como por exemplo a Bíblia fala muito sobre crer de todo o seu coração. Ela não fala crer de todo o seu cérebro. Verdade. Entendeu? Sim. Essa é uma parte interessante. Então, crer de todo o seu coração é uma forma racional. Tem pouco neurônio, são poucos neurônios, eu concordo. Porém, ele serve para realmente situações específicas. Está sentindo o que está no seu coração? Você tem que escutá-lo e seguir ele. Por mais que o cérebro fala, olha, tecnicamente não faz muito sentido. Como aquelas ações que você quer fazer no seu negócio, que você quer fazer em casa, e tudo mais. Então, a minha resposta, ela está adicionada a isso. Sim. Você primeiro precisa saber quem você é para descobrir quem você pode ser. Essa é a minha frase. Eu sempre falo, primeiro você precisa saber quem você é para descobrir quem você pode ser. E depois, quando você descobre quem você pode ser, aí sim. Do contrário, nós precisamos olhar no cenário comunicacional de que tudo sai de você. Tudo sai de você. E tem aquela coisa que é muito importante. Fala assim, eu tenho que treinar, por exemplo, a minha paciência ou a minha irritabilidade, porque no trânsito eu posso até querer brigar com alguém. Eu, dirigindo, Floripa, de repente um carro me fecha. Foi um dia que eu posso explicar que eu estava quase perto daquele um dia de fúria. Sim. Sabe? Eu estava muito bravo. E eu sou um tipo de pessoa que eu sempre se analiso do meu jeito, com as minhas meditações, com o meu jeito, com as minhas orações. Só que eu estava muito tenso, estava com muita energia. Eu simplesmente não baixei o vidro, não briguei e tudo mais, mas eu dei aquele tapa no volante. E meus amigos brincam que eu não sei falar palavrões, né? E aquele dia você falou? Não falei. Eu falei desgrama. Aí eu vou fazer. Você não sabe. Não, então, mas eu não sei. Aconteceu. O palavrão sai aqui, viu? De vez em quando. Não, recentemente eu bati o meu joelho machucado já. E eu bati. Que coisa inconveniente. Aí tu falou assim: o que você falou? Cara, que absurdo. Você bateu o joelho, você não pode falar inconveniente. Filho da... Não pode xingar. Mas não é que eu não falo, é que eu não é do meu... Não, seu perfil. Não é do meu natural, assim. Sua natureza. A gente brinca. De vez em quando sai alguma coisa, meio que um palavrão, que brincam que não é bem um palavrão, né? Mas imagina... É que eu não falo mesmo, é muito difícil. E aí, de repente, eu fico pensando nessa coisa. Aquele dia eu falei, cara, se aquele cara resolver abrir a porta, eu abro a minha. Desse jeito, eu tava muito bravo. E beleza, passou. Aquilo ficou na minha cabeça, me incomodou. Eu falei, cara, eu tava prestes a cometer uma bobagem. Por quê? Passou outro dia, sei lá, deu mais ou menos quase 2 semanas, mais ou menos, não, quase um pouco mais, deu uns 14 dias mais ou menos. E aconteceu praticamente no mesmo lugar, a mesma coisa. É como se Deus fizesse que eu visse a mesma cena para você, só que eu ver sua reação. Feliz, eu tava de bem com a vida. Quando o cara veio e fechou, adivinha o que aconteceu comigo? Querido, vai com feliz, Deus, seja feliz. Tudo bem. Eu me pego muito nessas situações. Desculpa aí, eu pedi desculpa. Dependendo do dia e do momento que nós estamos, né? O que eu aprendi com isso, Keilo? A comunicação assertiva deixa isso muito claro. Ela tem que começar dentro de você. Sim. Então, na verdade, eu não consigo controlar o outro. Mas eu consigo controlar minhas emoções. Assim, sempre são 3 estruturas básicas. Eu controlo meus pensamentos, controlo minhas emoções, controlo meus sentimentos. Agora, do contrário, quando eu deixei entrar uma mensagem não boa, virou uma emoção e perdurou ao tempo de se transformar em um sentimento, sim, aí fica ruim. Então a gente tem que sempre resolver. Tá tudo bem eu entrar em ira. Tudo bem. Contanto que eu resolva isso
o mais breve possível. A comunicação tem muito a ver com a maneira com que eu reajo, na verdade, a uma ação. Não é exatamente, eu sempre falo, né? Se hoje eu estou, sei lá, com algum sentimento, alguém passa e fala, aquela pessoa está me irritando, né? Na verdade, não é a pessoa que está me irritando. Eu que já estou nervosa, como você acabou de dar o exemplo do carro, eu não estou bem comigo mesma. Aí o que acontece? A maneira com que eu reajo àquela situação, aquele comportamento. Exato. E não muitas vezes quando eu mesmo falo com pessoas, dentro da nossa empresa, às vezes com cliente, colaborador, falo, que é isso? Ninguém é santinho aqui, a gente não consegue. É como se quisesse que todos fossem anjos e santos, a gente vivesse num mundo zen. Não, eu acredito que não é isso, né, Ricardo? Não. Mas é uma reestruturação que nós precisamos, que o ser humano, acredito, que precise passar nesse momento para que consiga, sim, olhar para essas situações de uma forma diferente e aí, consequentemente, eu vou ter uma comunicação mais assertiva com aquele que está ao meu redor, na minha casa, na minha empresa, um cliente. E o que eu percebo, e isso está cada vez mais claro, é essa dificuldade das pessoas se relacionarem. Então, assim, nos últimos tempos para cá, clientes, colaboradores, amigos, quando chegam para falar, para comentar algo, é sempre relacionado à dificuldade que se tem com outra pessoa. Eu não consigo me relacionar com fulano, eu não consigo falar com ciclano, eu não consigo... E assim, é um momento que eu fico às vezes me perguntando onde que nós vamos parar com tudo isso. Nossa. E é tudo a ver com comunicação, com palavras, né? Eu ensino muitas pessoas a fazerem estratégias, né, a conseguirem estratégias, gerarem, criarem e até mesmo corrigir alguns percursos para que ela possa vender mais, para que ela possa literalmente conseguir gerar melhores resultados financeiros e até mesmo sociais. Só que uma coisa que é importante é isso que a gente está conversando agora. Se uma empresa está bombando, ela está funcionando muito bem, mas ela não consegue lidar, por exemplo, com os colaboradores, ela não consegue, por exemplo, gerar um ambiente adequado. Eu não estou falando que a gente brinca estilo Google, né? Mas o fato e que eu acredito... Um ambiente leve. Que vai ter conflitos, que vão existir conflitos e que realmente vai ter... Porque tem uns seres que têm o dom para te irritar. Eu falo, quando vem uns seres assim, eu falo, entendi. Eu penso a mesma me testando, já sei. É o meu pensamento. E geralmente é quando sai assim daquele momento, sei lá, fiz um curso, fiz algo super zen, aí eu chego assim, aí vem aquela bomba, fala, agora você tá zen mesmo? Você aprendeu? Não. Então tá aqui, ó. Não, porque é fácil falar, né? É maravilhoso. Que nem eu tava assistindo muito bom dar conselho. É muito bom. Eu tava assistindo uma mulher no YouTube e ela falava sobre a relação de... Como que funciona? Porque eu estava justamente gravando na época algumas coisas sobre relacionamentos. Eu gravei um curso que a minha esposa exigiu que eu gravasse o curso de relacionamento. E aí... ela exigiu mesmo, porque ela pegou no meu pé. Ela me mandava mensagem de manhã, falava assim, você gravou? À tarde, você já gravou? Aí, no dia que eu gravei o primeiro episódio, eu falei assim, tá pronto, pelo menos a primeira aula. E eu terminei, foi o curso mais recorde que eu gravei. Eu gravei ele, eu acredito que em 4 dias. E eu tô falando que eu fiz externa, tá? Fiz um monte de coisas, foi bem legal. E eu tô falando desse curso só para entender o que eu quero dizer. Eu não pensava em falar e fazer um curso, por exemplo, de relacionamento, de casais. Chama Casais Imperfeitos. Perfeitos. Por conta disso, no trabalho seria, por exemplo, a mesma coisa. Relacionamentos com colaboradores e colegas imperfeitos. Porque não somos perfeitos. Não. E aí só que é o seguinte, eu vejo que tem um ponto estratégico na hora que a gente vai fazer essas coisas ou vai se relacionar com as pessoas, pararmos, por exemplo, com esse olhar no umbigo ou não entender o alinhamento de expectativa. Vou dar um exemplo para ficar claro. A pessoa é contratada. Normalmente as pessoas vêm e procuram normalmente não trabalho, né? Sempre procuram um emprego para que ela ganhe um salário e pronto e tudo mais. Só que quando a gente está falando agora, por exemplo, de uma ação, ou a gente está treinando uma empresa, olha que isso aqui é um insight que alguns não vão gostar tanto, mas vamos lá.
Algumas empresas não são empresas de criação de outros empreendedores. Exatamente. Elas são CLTs mesmo, Sim. onde a pessoa só executa aquele trabalho, tem um sistema base operacional muito alto, poucos mais estratégicos ou táticos, e ela começa a vender uma ideia de empreendedorismo. Sim. Empreender no CNPJ do outro. E é muito bonito e é legal e até faz sentido para algumas empresas, não generalizando. O que eu quero chegar com isso? O que eu quero chegar é que existe uma linha muito tênue. Quando eu falo, por exemplo, sobre a pessoa ser um empreendedor dentro de um CNPJ de outra pessoa, acontece uma coisa que é a liberdade do empreendedor, mas não, no caso, a labuta do empreendedor. Isso mesmo. E fica uma coisa muito complexa e as pessoas não entendem. Aí os acordos ficam diferentes. Outra coisa também que é importante, o que eu posso dizer e o que eu não posso dizer. Como eu digo, como que eu digo ou deixo de dizer? Primeiro, alinhamento e expectativa. Aonde tem que acontecer isso? Lá no início. Sim. Existe fazer um ajuste no meio do caminho. Mas o verdadeiro ajuste, seja no casamento, seja no relacionamento de amizade ou até mesmo no negócio, tem que haver um alinhamento de expectativa no início. Qual é o contexto e qual é o alinhamento que nós temos? Sim. Por que tem que haver isso? Porque é impressionante que no começo fica meio que tá combinado, não, fechou. Sim. Tamo junto, hein? Olha, mas não está exatamente claro. Eu cheguei uma vez numa empresa e fiz a pergunta assim: o que você faz aqui? A pessoa disse assim: eu sou vendedor. E qual o seu papel como vendedor? Simples, vender. Vender o quê? Quanto? Em quanto tempo? E quem você tem subordinação? Sei lá, tem que vender, a gente tem uma meta. Qual que é a meta? Qual é a sua? E o que acontece se a empresa não vender? E assim comecei a perguntar várias coisas, mas de indagação mesmo, né? O ponto é que fomos chegando, fomos conversando, eu perguntei para ele assim: tá, o seu papel, por exemplo, seria ajudar, que seja, numa limpeza na cozinha e talvez até mesmo trazer o café para a copa ali, para onde, copa não, sei como chama, na salinha ali de entrada, né, da recepção. Recepção. E ele pegou e falou assim: não, esse não é meu serviço. Eu falei: qual é o teu papel? E ele: vender. Eu falei: então... se você tiver que servir o café para o teu cliente, você serviria? Não, mas aí é diferente. Eu falei: então, é isso que eu estou te falando do alinhamento de expectativa. Quando eu sou um vendedor dentro de uma ação, eu tenho que entender qual é o meu papel dentro dela. E esse papel tem que ser muito claro, né? Muito claro. E às vezes nós temos os papéis secundários para gerar o objetivo do resultado. Eu vejo muitos, por exemplo, eu fui numa concessionária, tinha uma sujeira bem na entrada e assim, tava sujo, tinha uma poça ali e tal. Aí ele falou assim, aí o vendedor pegou, sério, ele poderia muito bem ter pego um rodo, alguma coisa e limpar. Mas aí que tá o negócio, quando eu tô chegando, não tinha ninguém quase na loja. Quer dizer, eu cheguei, aí eu olhei assim e falei: alguém já vai vir limpar aqui, vamos lá, vamos dar uma olhada. Tipo, cara, eles ficaram conversando, mas não, porque tem alguém para limpar. Até aí eu entendo. Mas ele prefere causar essa primeira impressão em negativa no cliente, porque ele pensa que o chão sujo não faz parte do meu trabalho. Cadê a proatividade e a relação de que não era eu vender? Se aquele ajuste no meu cérebro de percepção já foi ruim, eu vou dar um outro exemplo. Eu fui numa reunião onde o celular da pessoa, e ela estava me vendendo a ideia, tá? Ela estava me vendendo a ideia. E aí o celular dela estava todo quebrado. Você me conhece, você viu como que é o meu? O meu tá certinho e não tem capinha. Dá até medo de pegar. O meu nunca tem capa. Então quando eu olhei aquilo, eu ignorei, juro que eu busquei ignorar aquele celular quebrado. Mas eu associava a cada coisa que ela me dizia. Falava aquele... Então é inconsciente. Isso vai acontecer. Se você, por exemplo, chega... Eu vou dar um exemplo. Eu fui numa casa, eu tenho vários exemplos que eu vivencio as coisas, adoro. E uma casa, você sabe que estava falando, que estava mudando, você sabe. E a casa, é uma casa luxuosa, num bairro, legal, um condomínio bacana lá em Alphaville. E aí, uma pessoa, por exemplo, eu fui com 4 corretores, tá? 4. Eu tive exatamente casais, 2 homens e 2 mulheres. Pra você ter uma ideia, olha o que acontece.
Um dos caras e uma das mulheres, os outros dois foram impecáveis. Mas esses dois, o que aconteceu? O carro deles não precisava ser um carro de luxo para comparar os dos condomínios, dos carros. Não era disso que eu estava falando. Mas se você vesse o carro, você entendeu o que é não zelar por algo. Sim. Não tinha cuidado. A maneira como entrava, o jeito que falava, as coisas que argumentava, a pergunta, eu não sei, mas depois eu vejo isso para você. E falava no telefone enquanto estava me mostrando a casa. O outro a mesma coisa, entende? A maneira, tipo, palavras. Ó, acabei de falar, não falo palavrão. E tipo, o cara não percebia, mas ele falava muito palavrão ali durante entendeu? A conversa. Durante a conversa. São pequenos gestos, são pequenas coisas que modificam. Isso é comunicação assertiva. É realmente se ajustar dentro do contexto qual é preciso para levar uma mensagem ou vender uma ideia ou serviço. Isso é profundo, Ricardo. Muito. Isso é muito profundo. E aí, nesse momento, que nós vemos a dificuldade das pessoas, e principalmente quando nós partimos até para uma liderança. Sim. No sentido, assim, de cobrar resultados das pessoas, porque hoje nós vivemos um momento muito delicado nesse sentido de reter pessoas, primeiro de encontrar pessoas com habilidades básicas que você acabou de comentar, iniciativa, proatividade, que eu considero habilidades básicas, né? Hoje está difícil encontrar essas pessoas. Quando encontra, é também difícil reter, treinar essas pessoas, porque a profundidade do que nós estamos conversando aqui não realmente não é nada raso. Não. É algo muito mais profundo. E como fazer ou como responder, de repente, que eu acredito que, de repente, quem esteja nos ouvindo está com essas perguntas aí, que é o que a gente ouve todo dia também nas nossas empresas, os nossos clientes. Como que eu retenho, como que eu faço para extrair dessas pessoas o mínimo ali que nós precisamos. Então, eu acredito que é um problema que hoje existe, sim, e de repente, a tendência é se agravar. Sim. Que vem de algo muito maior, assim, de algo que vem antes, né? Quando chega um profissional, quando chega uma pessoa na nossa empresa, já vem com uma história, vem com uma bagagem, já vem com aquilo que ela é hoje, é fruto de construção ali de alguns anos, né? Enfim. E como que o líder lida com tudo isso, com essa dificuldade? Fala, o que isso tem a ver com comunicação? Tudo a ver. Então, respondendo, eu sei que você já falou sobre isso, é contexto, é alinhamento de expectativa, mas como que o líder se prepara cada vez mais para conseguir fazer o que você acabou de falar? 2 camadas. Ele precisa aprender a ler 2 camadas. Normalmente, o líder ele aprende a ler uma camada só. Qual camada? A camada que lhe disseram. Por exemplo, a camada qual foi apresentada até pelo indivíduo que foi contratado. Então, pergunto para você, você tem... eu vi aqui que você se candidatou ao cargo, por exemplo, de TI. Ok, você está aqui no TI, você vai fazer tal área, papapá. E você tem mais alguma habilidade, alguma coisa? Como funciona? Nós estamos tão instagramáveis. Sim. O que é isso? Nós estamos sempre buscando um lugar instagramável, que é onde, por exemplo, eu estou num lugar, o que a gente faz quando vai tirar foto? Ou quando vai fazer um vídeo? Ou qual que é o melhor ângulo, aonde nós fizemos? A gente acabou virando tanto assim que a gente começa a não querer falar quem somos. Exatamente. E a gente não demonstra o que acreditamos de fato. Sim. E ao longo do tempo começamos a aprender a revelar o que não somos. E o ponto é que a gente sempre está exigindo muito das vezes aquilo que queremos, mas sem a obrigação de assumir algum compromisso para aquilo. Sim. Então o líder precisa ler em 2 camadas. A primeira, a camada qual foi apresentada realmente externa, e a outra é interna. É prestar atenção em cada atitude. E comunicação não é só não são só palavras, de jeito nenhum, ao contrário. Eu vou te afirmar uma coisa, o maior problema que você pode ter aqui hoje numa empresa, na sua empresa, são, sei lá, quase 80 colaboradores. Quase 100 colaboradores. Né? E você tem outras empresas. Eu dei uma palestra uma vez numa empresa com 4.000 colaboradores. Né? Tem outras até maiores. Mas o que eu quero chegar é muito complexo. Quanto mais vai crescendo, vai ficando mais complicado. Com certeza. E aí você tem gêneros de todos os lados, estruturas e comportamentos, crenças completamente diferentes, valores diferentes. Então, qual que é o norte? Vai parecer uma bobagem e quase que um clichê, e quase que dando um murro em ponta de faca. Qual é o
qual é a cultura, que a gente fala, qual é o código de cultura da empresa. Né? Por quê? O código de cultura é pararmos de copiarmos o que todo mundo escreve numa parede. Sim. Missão, visão e valores. Começar a parar com isso, sabe? De copiar. É realmente definir qual é a sua visão. Sim. Realmente definir quais são os seus valores. Mas claramente, e pararmos de contratar pessoas que não façam parte desses valores. Exatamente. Mas ela falou que ela tinha... Não estou falando que ela falou, eu quero saber... Olhe para esse comportamento, se faz sentido. É isso que eu perdi agora. Como? Eu sei que não existe bola de cristal, na verdade. Mas, existem algumas forminhas. Mas algumas forminhas, porque a pergunta é justamente essa. Como eu identificar se essa pessoa possui valores, primeiro, só que eu acho que antes de tudo isso eu preciso saber quais são os meus valores. Exato. Aí o segundo ponto, quais são os valores da minha empresa, do meu negócio, que começa com os meus. E aí sim, como eu consigo identificar ali um mínimo, se aquela pessoa, né, os valores dela bate com os meus ali. Vou te dar um exemplo de uma coisa que eu coloquei lá na outra empresa. A gente chegou e falou assim, tipo, nós temos lá, eu tenho... acho que 30 colaboradores, 31 colaboradores. E aí nós chegamos e falamos assim, tipo, a primeira coisa que eu fiz, como eu entrei numa sociedade que já estava montada, sim, o que aconteceu? A primeira coisa que eu fiz é falar assim, olha, precisamos corrigir. Porque tinha gente que pensava aqui, outra ali, que valor... Era gente de todas as maneiras que não se encaixava com o valor da empresa em si, estabelecido. Sim. Então, a primeira coisa que eu fiz, tirei o cargo de todo mundo. Foi uma loucura. Foi um caos total. Deixa eu deixar claro, foi caos. Não foi bonito. E aí depois, a outra coisa que nós fizemos ali foi definir, tanto eu quanto o sócio, que a gente tinha que criar uma regra, um protocolo. Sim. Quando criamos esse protocolo, e eu vou te dar um protocolo, você já vai entender, o protocolo é: não vamos ter colaboradores e não vamos ter clientes, deixa eu deixar claro, principalmente clientes, sim, que nós não conseguimos controlar. O que é o controlar? Não é fantoche. Sabe aquelas pessoas que você pede para fazer uma coisa, você combina? Sim. E a pessoa amanhã do nada, ela fala, mas você não vai vir para... eu decidi que eu não estou muito afim. Como assim? Nós assumimos um compromisso. Não dá, entendeu? Outra coisa, por que o colaborador também que não dá para controlar? Imagina, a gente chegou, fez a reunião, alinhamos a expectativa, todo mundo fez, afirmou, todo mundo se comprometeu, e aí depois chega essa pessoa e fala o quê? Fala assim, eu fui para casa e pensei, você quer saber de uma coisa? Não vou fazer, não estou afim. Tipo, não é uma coisa... Não tem responsabilidade mesmo, exato, né, Ricardo? Mas são pequenas coisas. Então, eu criei um protocolo para poder identificar, porque aí o meu foco fica maior. Sim. Quando você não tem protocolos, o que acontece? Você não vai enxergar, porque no dia a dia da empresa e do negócio, da liderança, é 1 bilhão de informações, sim, e um monte de tarefas para serem feitas. Ser feitas, administradas no dia a dia. E aí, hoje, um líder ou administrador, ele gasta a média de 65%. Sabe fazendo o quê? Mimando as pessoas. Eu sei. É uma coisa que, tipo... Quando chega o final do dia, você fala, não é possível. O que eu fiz hoje? Faz parte do trabalho se relacionar. Mas o problema é que a gente está falando com adultos. Exato. E que a gente tem que fazer, sabe o que sempre? A minha filha tem uma de 3, que é a Laura, e tem a Lulu, que tem 9. A Laura vai ter fazendo agora 4. Nós estávamos ontem com as suas filhas e a gente vê como a gente conversava. A gente estava falando até da Mi, que ela tem muito com a Lala, assim. E o ponto estratégico que eu estava analisando é o seguinte: quando eu falo com minhas filhas, eu não faço isso em casa hoje, sabe? Porque elas são crianças, passa uma vez ou outra, mas no geral não tem. Sim. Que é barganha. Ou troca. Por exemplo, filha, vai lá tomar um banho. Se você tomar banho, eu te dou aquele chocolate. Ou algo que ela queira de fato. Não tem essa barganha. Não existe. Sim. Por que não existe essa barganha? Porque senão a gente tem esses adultos de hoje. É esse o ponto, Ricardo, né, que eu comentei antes. Tudo começa muito lá atrás. É isso aí. Não é, chegou o adulto, o que eu faço com esse adulto que já vem muitas vezes com falta mesmo de estrutura familiar, não tem, os pais não tinham essa visão, tinham visões diferentes e criaram pessoas assim.
E aí? Um ponto que eu queria falar que é legal a gente criar estratégia para isso. Primeiro, é como eu falei, olhar sua visão, missão e valores primeiro. Por que tem que olhar para isso primeiro? Porque é a primeira base. Sim. Já existe, mas o quanto ela está entranhada, você líder. E quanto que ela está sendo vivida. Exato. Porque não adianta estar bonitinha lá no papel e não ser vivenciada no dia a dia, né? Exatamente. E esse é um ponto. E eu vejo que o líder, o colaborador, tá, que está lá no operacional, eu não cobro tanto dele todavia, mas o líder eu cobro. Sim. O líder, ele precisa, na minha visão, precisa saber dessas coisas. Sim. Entende? Agora, o ponto é, então, código de cultura, tem que saber, corte salteado. Tem que, por exemplo, agora também criar protocolos. Esses protocolos são identificações a qual você está expondo. Sim. Se você tem uma empresa que faz o recrutamento, essa empresa tem que ficar claro o que você quer e o que você não quer. Sim. O que você admite e o que você não admite. E se essa ficar nessa via ou nessa estrutura, a gente pode até conversar. Uhum. Eu vejo de uma forma que, fazendo isso, você passa a primeira etapa. Sim. Todo líder, uma coisa que é interessante, a gente dá liderança para algumas pessoas que não saíram do júnior. Uhum. E é um equívoco. Então, por exemplo, uma pessoa está lá no tático. Ela é uma pessoa tática, ela é um gestor, tal. Ela está no tático e aí eu falo assim, nossa, ela está indo tão bem aqui. Nossa, ela é tão boa, essa pessoa. Vamos promovê-la. Uhum. Aí, agora quer ver o erro? Não é promovê-la. O erro maior de todos dentro de uma comunicação estratégica é promover esse indivíduo como sênior. Sendo que é o seguinte, mas Ricardo, não, mas é que no tático ele era sênior ou ela era sênior. E agora ela veio para o estratégico. Uhum. Então, se ela subiu, ela sobe no júnior. Entendeu? Sim. Ela é estratégica júnior. Ela não pode ser ainda nem pleno e nem sênior. Sim. Nesse sentido. Então, veja, esse é um ponto. Todo operacional, todo iniciante, ele só é júnior. Ele não é pleno e não é sênior. Ele vai para o operacional. Aí ele entra no operacional como júnior de novo, tá? Ele vai no operacional e consegue só subir uma escala para pleno no operacional. De pleno ele pode ser considerado, subiu aqui, jogamos ele lá para o tático como júnior de novo. Sim. Aí ele anda nessa esteira. Aí ele galga no pleno, no sênior, de sênior ele vai para um estratégico, como júnior. E assim por diante. Então o nosso problema, a gente pega uma pessoa do operacional ou do iniciante e jogamos ela lá para o estratégico. Tem talento, tem potencial, vai como sênior. Você é o chefe a partir de agora, a chefe. E existe um problema, porque essa pessoa não amadureceu. Então, pensa no processo como uma criança também. Uhum. E entenda um alinhamento de expectativa de falar assim, aqui é o seu trabalho. Você já recebe uma quantia já acordada previamente para que você trabalhe aqui. Para que faça o que foi acordado desde o início. Exatamente. E agora tem uma coisa que é muito interessante. Isso aqui serve para todos. Você que é colaborador, você que trabalha em CLT ou você que empreende, para você que está me assistindo e me ouvindo agora. E para você também que é também empreendedor, você que é empresário, empresária, eu digo para você, do fundo do coração, lembre-se disso com todas as forças que você puder. Se você errar só nesse ponto, lascou. O teu funcionário ou você funcionário, você tem que render 3 vezes o valor que você recebe. Simples assim. Super simples. Muito. Existem algumas compensações. Sim. Você pode definir isso como mês, trimestre, semestre ou 1 ano. Não importa. Você pode fazer até 3 anos, se você quiser, para você avaliar o índice dessa pessoa. Sim. Mas veja, se eu contrato a Keila, sei lá, vamos supor, por 100 mil reais, é 100 mil reais, então eu espero naturalmente que eu consiga fazer 300. Sim. Entendeu? Para poder eu conseguir enxergar a relação do investimento. Porque é um investimento, senão eu ficaria sozinho. É óbvio. Né? E você não pode se tornar custo. O empregado que tem medo de ser demitido, ele sente um frio na barriga, por quê? Porque ele sente que ou o time dele, o grupo dele, ou ele mesmo, não está desempenhando pelo menos 3 vezes mais o seu valor de salário. Então,
a partir desse momento que o seu salário não me cobre, por exemplo, você consegue me trazer, você me cobra 5 mil e você me rende 5 mil, já vou te contar, tá? Já estamos perdendo, já está me dando prejuízo, porque você não me custa 5 mil. Sim. Então, essas são pequenas coisas que a comunicação assertiva deixa claro. Por exemplo, acabei de deixar claro para um monte de empresários e empresárias e empreendedores coisas simples. Tá? É muito básico isso. Mas isso que a gente comenta, né, Ricardo? A dificuldade hoje está no simples. Sim. Não está... lógico que tem estratégias maiores, mais elaboradas, mas o que nós percebemos é a falta de se fazer o simples. É, verdade. De se fazer o básico. De se quando a gente fala em comunicação, o que se espera? Palavras ditas de forma correta, de forma assertiva, entre pessoas, entre colaboradores, entre familiares. E é esse básico que não está sendo feito hoje. Por quê? Pela dificuldade que nós vivemos e tudo que a gente vem falando aqui tem um cunho emocional muito grande. Então, quando a gente fala, bato muito nessa tecla que eu falei lá no início, da questão de autoconhecimento, de autopercepção, como você deu o exemplo das crianças, a gente conversou sobre isso também, eu tenho feito muito o que com as minhas filhas hoje também, pedindo para que elas deem nome aos sentimentos, a gente já conversou sobre isso também, e tem feito isso com elas sim, já faz algum tempo, mostrando que não é errado eu ficar nervosa, não é errado eu sentir medo, sentir raiva, porque somos seres humanos, como você falou lá atrás, imperfeitos. E se eu consigo identificar o que eu estou sentindo naquele momento, eu dou um nome para aquilo, ok, eu estou com raiva. Por que eu estou com raiva agora? Por esse motivo. O que eu faço para transpor essa raiva agora, nesse momento? E aí eu consigo transmutar alguns sentimentos. Mas o que a maioria de nós, eu falo nós porque já estamos numa idade, né? Passamos dos 20 já. Passamos dos 20. Né? Estamos quase chegando nos 30 já. Quase. E o que nós, nossos pais, enfim, fomos ensinados a fazer? A colocar tudo isso para debaixo do pano. Eu não posso olhar para esse sentimento, eu não posso sentir esse sentimento. E a gente sente, nós somos imperfeitos. Então, a partir do momento que eu começo a dar esses nomes, eu começo a criar também seres humanos, pessoas mais preparadas para enfrentar as dificuldades, para saber que eu vou estar no meu trabalho, eu vou me decepcionar com alguém, eu vou sentir raiva de alguém, mas eu vou aprender a lidar com aquele sentimento de uma forma diferente, sem que isso afete a minha vida, as pessoas que estão ao meu redor, da maneira com que as pessoas estão sendo afetadas hoje, que é o que está acontecendo no mundo inteiro. Eu falo esse caos da minha percepção, né? E é incrível, você falou ali, eu vou passar algumas coisas bem práticas da praticidade, exercício que todo mundo pode fazer. Você trouxe um agora há pouco. Qual é? Fazer uma pergunta. Por exemplo, estou triste. Por que estou triste? Parece tão bobo isso, que é mágico. É mágico. Faça a pergunta. Sim. E indague ela. No sentido, vamos lá. Tô triste. Por quê? Sei lá. Não, porque sei lá não, tem alguma coisa aí. Por que eu tô triste? Eu tô triste porque aconteceu tal coisa, né? Tô triste por aquilo também. Mas será que é isso? Só essa investigação, essa autoanálise, já te deixa muito melhor. Muito melhor. Porque o teu problema, na verdade, o meu problema é aquilo que eu falei, um pensamento que gera uma emoção, que gera um sentimento. E quando se torna sentimento, por exemplo, tem certas coisas que vão para o sentimento. E tem que tomar cuidado. Quer ver uma ação bem prática para resolver vários problemas comunicacionais de dentro para fora e afetando o seu casamento, os seus relacionamentos, com seus pais, com seus filhos, amigos e tudo mais? É você deixar claro, se você seguir só essa regra, tudo muda. Uma só, tem várias, mas essa aqui é uma poderosa. Não desloque sua responsabilidade nem para nada e nem para ninguém. Exatamente. Essa é a mais poderosa. É a autorresponsabilidade. Só para ter uma ideia, eu não acredito, isso é uma visão minha, que Deus expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden por ela ter comido o fruto proibido, por eles terem comido o fruto proibido. Porque é o seguinte, quando chega na Bíblia em Gênesis, está falando que Deus pergunta então, no caso, onde estão? Onde está Adão? Porque não encontrava. Claro que ele sabia, né? Mas o ponto é esse.
E aí depois eles estão desnudos e tal. O que Adão fala? Ele fala o quê? Me perdoe, Senhor, eu cometi um equívoco, eu deveria ter protegido, eu deveria ter cuidado e não o fiz. Me perdoe por isso. Não, o que ele fez? Foi a mulher que tu me destes. Culpou Eva e culpou Deus ainda. Eva, por sua vez, disse que a culpa foi da serpente que quem criou foi Deus. Como é que é? A terceirização já começa lá atrás, né? Entende? Então, esse é um ponto. Totalmente. O deslocamento da responsabilidade é o maior mal de todos os tempos. De todos nós. Entendeu? Então, por exemplo, se você perceber, se você tirar isso numa empresa, tirar isso num casamento, tudo muda. Eu falei tudo. Ricardo, se você pudesse me ensinar só uma coisa que mudaria minha comunicação para sempre, para de deslocar sua responsabilidade para quem não pertence. Outra coisa também é pegar a responsabilidade do outro como se ela tivesse sido sua. Não. Você pode apoiar esse indivíduo. Você pode auxiliá-lo. Você pode estar junto. Você pode até segurar a pá junto, como diz. Sim. Só que não é sua responsabilidade isso. Tem que ficar claro para você. Sim. Eu conheço muitas mães que acabam pegando de filhos, pais também, mas eu falo que mãe é diferente. Acaba pegando, por exemplo, um deslocamento de responsabilidade, uma coisa que pertence àquele filho, filha, e ela fala, não, a culpa é minha. Para proteger a... Exato. Não, aquilo é uma responsabilidade daquele indivíduo. Você pode auxiliar, pode pegar pela mão, não é abandonar. Sim. Não é dizer se vira, o problema é teu. Não é disso que eu estou falando, mas é simplesmente você deixar, tá, o que você fez? O que você vai fazer com isso agora? Eu vou estar junto contigo, mas você tem que assumir a responsabilidade. Entende? Essas são as coisas que te dão apoio. Desde criança, né, Ricardo? Desde pequeno. Eu vejo de forma muito clara e me irrita muito essa questão do deslocamento da responsabilidade. A outra coisa também que acaba com os relacionamentos e tira a comunicação assertiva, que, de novo, mais uma coisa que parece boba, verdade absoluta. Porém, com estratégia. A verdade nua e crua, ela é mais egocêntrica do que parece. Sim. Ela, de novo, é um deslocamento de responsabilidade. Então, eu vou te falar, eu vou falar, não tem duas caras, não, Keila, eu vou te falar mesmo aqui, aconteceu. Não, você não está me contando a verdade. Primeiro, principalmente, eu falo assim, então, sabe, o Bruno ali, falou um negócio assim, hein? Eu tô te falando a verdade, porque eu não gosto de mentir, não gosto dessa coisa não, hein? Não, isso é uma fofoca mesmo, tá? Só para deixar claro. Sim. Então, esse é um ponto estratégico na comunicação. E tem algumas outras coisinhas. Por exemplo, uma que eu fiz no meu casamento e faço isso nas minhas sociedades, faço isso em tudo que eu tenho. Faço esse acordo, eu faço com minhas filhas. Sim. Tá? E esse daqui, por exemplo, é o que eu fiz no meu casamento. Eu vou ser feliz com ou sem você. A senhora me falou essa frase e eu uso ela de vez em quando. E ela é poderosa. Eu vou ser feliz com ou sem você. É claro que quando chegou na hora das minhas filhas, eu não vou mentir que foi muito difícil. Sim. Foi muito difícil. Como assim eu vou ser feliz com ou sem minhas filhas? Meu cérebro não consegue conceber isso. Meu coração, muito menos. Muito menos, né? Só que, por um lado, se você olhar com lógica ao mesmo tempo, com amor, porque amor é racional, você vai entender por que, por exemplo, Deus deu o seu filho. Aí você começa a entender. Porque é o seguinte, quando eu vou ser feliz com ou sem minhas filhas, o que significa? Significa que eu vou ser feliz, ao ponto delas realmente merecerem. E também se tornarem pessoas para também quererem ser felizes. Porque tem um problema que a gente fala muito, que a culpa são dos pais. Sim. De uma certa forma, beleza. Só que tem muitos filhos, na verdade, que literalmente não só causam, na verdade, problemas, e que os pais se sentem culpados ou até mesmo julgam seus filhos por a vida deles estarem daquele jeito. Sim. Sabe, filho, filha, minha vida só é essa coisa por sua causa. Né? Entendeu? Sim. Se eu não tivesse tido esse filho, essa filha, minha vida seria muito melhor. Entendeu? Sabe esse tipo de coisa. E só para complementar, a gente já está indo para o nosso finalzinho aqui também. Quando você falou de eu vou ser feliz com ou sem você, eu acredito que quando você fala essa frase, no meu ver, não é no sentido de que eu sou autossuficiente. Não, de jeito nenhum. De forma alguma. Mas é justamente o que você falou ali atrás, que foi uma sequência do que você acabou de falar, da questão da gente terceirizar a responsabilidade. E a mesma questão de felicidade, de como que eu vou terceirizar para o outro a minha felicidade. E é o que mais nós vemos hoje também. Exatamente. Eu não sou, por quê? Porque você não fez tal coisa, porque fulano não fez tal coisa. Você não me faz feliz. Você não me faz feliz e nem vai fazer. Porque eu costumo falar assim, que a nossa jornada,
a gente querendo ou não, aceitando ou não, ela é solitária. Solitária em que sentido? Na autorresponsabilidade. Eu tenho a responsabilidade. E é lógico que quando eu falei não somos autossuficientes, nós podemos e precisamos pedir ajuda, nos deixarmos ser ajudados, com certeza. Nossa, falamos. Mas a mudança em si, o querer fazer, depende única e exclusivamente de cada um de nós. E quando eu descobri isso, ao mesmo tempo é bom e ao mesmo tempo é ruim. Claro. Não sei se você concorda, claro, porque é muito mais fácil quando eu jogar pro outro, né? Jogo para você a responsabilidade daquilo que não está dando certo para mim, né? Muito mais fácil. Não, eu assumo por que não está dando certo. Quais são os meus medos, quais são as minhas fraquezas, quais são as razões, o que eu estou fazendo, a maneira que eu estou agindo para que aquilo não aconteça da maneira com que eu gostaria que acontecesse. Exato. É fácil fazer isso? Não é fácil. E aí que eu acredito que pega muito quando a gente fala nessa questão de autoconhecimento, quando a gente convida muitas vezes pessoas para fazer um curso, para fazer um treinamento, e falamos nesses assuntos, repele, parece. Por quê? As pessoas não querem se olhar, é muito mais fácil me colocar no sentido de vítima do mundo, de tudo, e seguir minha vida. E acabamos de falar sobre ganhar mais dinheiro. Acabamos de falar de ter sucesso. Acabamos de falar de ter uma família melhor. Exatamente. Você me fez lembrar de uma música, eu só estou tentando lembrar o nome do cantor, infelizmente eu não consigo lembrar. É Leandro, alguma coisa. Mas ele tem uma música que ele fala o seguinte: qual que é a música? Chama Deus e Eu. E aí ele fala... eu gosto muito que ele fala, no comecinho ele fala assim, que não peça, tipo assim, não tem como você pedir, não mostre suas feridas para aquele que não tem remédio para curá-la. Isso para mim mexeu muito. É profundo. Não mostre suas feridas para quem não tem um remédio para curar. Sim. Pare de ficar mostrando sua ferida na internet, por exemplo. Exatamente. Entendeu? Pare de ficar mostrando suas feridas para todo mundo. Quem tem o remédio para curar? Quem vai conseguir? Entendeu? E outra coisa, não tem como tipo assim, não fale dessas coisas, por exemplo, não mostre sua fraqueza para aquele que não vai te levantar. Sim. Entende? Ao contrário. E esse é um ponto de partida que eu falo sobre relação de negócios e vida. A comunicação assertiva é de dentro para fora, novamente. Se eu vou ser feliz com ou sem o outro, significa que eu estou assumindo a responsabilidade de fazer a minha vida feliz e trazer pessoas à minha volta que queiram também ser felizes juntos. Então a gente transborda nessa relação. E depois também, eu assumo minhas responsabilidades. Quem não quer ficar do lado de alguém que assume suas responsabilidades? E que é responsável por isso. E aí vem a lei da atração, né, Ricardo? Vou atrair pessoas que são semelhantes aos meus valores, às minhas intenções, às minhas ideias. É isso aí. E eu acredito muito nisso. E ao lance, por exemplo, não minta para você, não engane você. Perfeito. E tudo vai mudar. As coisas encaixam. E nós acabamos de falar de liderança. Sim. Literalmente. E a liderança da sua própria vida. Isso, começando pela autoliderança. Pela sua própria vida. Com certeza. E tudo muda. Adorei falar sobre isso com você. Eu também. Se nós continuarmos aqui, a gente vai ficar por horas e horas conversando. Perfeito. Mas eu gostaria muito de agradecer a tua disponibilidade. Nesse momento que nós estamos gravando este podcast, você está aqui conosco. Veio passar uns dias. Uns dias, né? Uns diazinhos básicos, né? Hoje eu tive uma conversa com ela para ver já uma casa. Né? Já. Então... A gente já vai ter vamos alugar uma casa aqui da Lift para receber nossos parceiros. Olha, você viu? Né? Aí todo mundo já vem com mais de uma semana já. Tá com certeza. Né? Eu agradeço imensamente a tua presença aqui. Obrigado. Uma honra recebê-lo. Que possamos ter outros momentos como esse. Você acabou de fazer uma palestra aqui na nossa região, as pessoas já pedindo quando que você vai voltar, quando que você vai voltar. Então eu espero que seja em breve, para que a gente possa dar continuidade aí no nosso podcast. E gratidão, sucesso mais uma vez. E acredito que, como a gente falou, nada é por acaso. Não. E nós nos conectamos de alguma forma com pessoas que têm algo muito semelhante. Propósito, valores, e acredito muito nessas conexões. Por isso que elas acontecem. Então, que a gente possa continuar nos conectando com pessoas assim. Mais uma vez, gratidão. E eu finalizo com uma frase. Seu trabalho está incrível, tá? A Lift está fazendo, você está fazendo. É uma grande empreendedora, uma grande líder. E você hoje investiu mais dinheiro e energia e tempo em você para esse autodesenvolvimento.
E por isso você pode naturalmente, tranquilamente, contribuir com outras pessoas. E uma frase que eu gostaria de deixar para você que vai assistir agora, é uma frase bem simples, mas é uma frase poderosa. O quanto você está disposta a sacrificar a sua felicidade para ser feliz? O quanto? O quanto estamos dispostos a sacrificar a nossa felicidade para ser feliz? Pensem nisso. Mais uma vez, obrigado, gratidão, megas boas energias. Estamos juntos. Obrigada, gratidão, Ricardo. Obrigada a vocês que possam aí usufruir o máximo desse nosso bate-papo. E fiquem aí ligados para os nossos próximos LiftCast. Até mais.